Fala pessoal, Pipitor na área, e no review de hoje nós vamos ver todos os detalhes dessa figura do Punho de Ferro da Marvel Legends. Fica ligado aí e bora pro vídeo! Pessoal, aí tá a embalagem do Punho de Ferro. Esse Punho de Ferro que é uma figura antiga, né? Eu não sei exatamente de que ano que é, acho que é 2018. Foi uma nova versão, né, de Punho de Ferro lançado na linha dos Legends. Eles tinham lançado anteriormente uma versão de uniforme branco. Eu até tinha essa figura, não tenho mais, mas que o corpo era bem antigo, bem ultrapassado. Aí vieram com esse novo Punho de Ferro, só que já por conta da idade, já se torna um molde, no meu ponto de vista, ultrapassado, né? A gente já vai ver no detalhe isso aí. Bom, essa aqui é a embalagem padrão Marvel Legends. A gente vê a figura e os acessórios ali dentro. O fundo amarelo dá um contraste, né? E com a uniforme verde da figura. Aqui a marca, né? A logo Iron Fist, né? Que é Punho de Ferro em inglês. Legend Series em cima. Aqui bem na parte de cima tem esse símbolo do dragão, né? Que é o símbolo do Punho de Ferro. Nas laterais, tanto daqui quanto de cá, a gente tem uma ilustração bem bacana do personagem, né? O punho aqui acendendo. Nada demais aqui na parte de baixo. E na parte de trás a gente vê aqui a figura em uma pose. Vem uma breve descrição falando: um mestre de energia espiritual, Iron Fist libera seu alto potencial físico e mental para dominar seus inimigos em combate. Aqui embaixo a gente vê a imagem da Wave completa, o Baf e o Dormammu. E aqui a gente tem outras figuras da Wave. A gente tem dois Doutores Estranhos com o visual dos quadrinhos. Tem o Voodoo, Calmordo, um Doutor Estranho com visual dos filmes. A Encantor, essa outra personagem aqui que eu esqueci o nome, que eu realmente não conheço, e o Punho de Ferro. E é isso, vamos abrir agora essa figura e ver o que ele traz pra gente. Pessoal, aqui tá o Punho de Ferro fora da embalagem. Como eu comentei, essa é uma figura antiga, né? Ele foi uma evolução muito grande para a versão anterior que a gente tinha do Punho de Ferro. É uma figura que usa o molde exato do corpo do Spider-Pizza, né? Até tem um Spider-Pizza aqui para vocês verem, ó. É exatamente o mesmo corpo, mudando obviamente as mãos e a cabeça. Só que hoje, para as figuras que a gente já tem hoje em dia, em 2020, acaba sendo um corpo já ultrapassado, né? Eu, por exemplo, não gosto do fato da barriga ser tão chapada assim, ó. Você vê que é muito reto, né? É como se tivesse dado uma achatada aqui na figura. Acho essa parte das pernas aqui, ó, que ligam na cintura também um ponto ruim, né? Isso aqui fica muito discrepante, essa diferença da coxa aqui para a cintura, e o próprio formato da cintura eu também acho muito chapado aqui, não acho bem feita essa cintura, e nem os pés também, acho que os pés têm um formato esquisito. Só que eu tenho certeza que, por exemplo, se usassem um corpo do Shang-Chi, que é uma figura mais recente hoje em dia, para fazer um Punho de Ferro, ficaria muito melhor. O Shang-Chi aqui já tem as proporções melhores, é um corpo mais forte também. Eu acho que esse molde aqui, ele é muito magro pro que seria um Punho de Ferro, né? Pro Homem-Aranha, ok, o Homem-Aranha é magrinho mesmo, mas pro Punho de Ferro, eu acho que a gente precisava de um corpo um pouco mais forte. Mas enfim, vamos dar uma olhada mais de perto aqui nos detalhes. Olhando mais de perto aqui então, destaque absoluto para essa cabeça, ficou muito bem feito isso aqui. A escultura da máscara, a pintura, de ver aqui o destaque para os olhos brancos, né, com essa pintura preta, e ele passa em cima da orelha, e a gente ainda vê um pedacinho de cabelo pintado aqui na parte de trás, né. A gente vê um nó aqui na parte de trás, uma fita bem comprida para trás. Em termos de escultura de cabeça, cara, a gente vê aqui realmente um trabalho muito bem feito da Hasbro. Tá aqui bem sério, né? Uma expressão bem séria, boca fechada. O corpo, a gente vê aqui, esse corpo, quando eu comentei, muito magro, mas extremamente definido, né? Bem musculoso. Tem aqui o desenho do dragão no peito, que é a característica aí, inclusive a tatuagem, né? Do próprio Daniel Rand, ele tem essa tatuada no peito, esse dragão. Ficou bem pintado, né? Tipo um dourado com uma linha preta em volta. E o corpo todo nesse plástico verde fosco. A gente tem aqui como destaque as mãos dele, que já vem assim nesse punho fechado e energizadas, né? Que ele tem esse poder, né, de energizar os punhos, né? Então eles fizeram aqui tipo um esqueleto preto por dentro e esse plástico transparente amarelo por fora. Achei bem legal isso. Ele corta aqui na altura do pulso, né? Diferente das figuras que a gente está acostumado a trocar só a mão. Esse aqui corta na altura do pulso. Tem aqui a faixa na cintura, que é solta, ó.
Você consegue subir e descer ela. Tem aqui esse movimento para frente, isso é bacana também. Dando uma olhada aqui na parte de trás, ele tem esse furinho desses moldes antigos, né? Para ser espetado de repente um stand. E aqui as pernas, né? Bem magras, bem finas, né? E aqui a gente tem as botas dele, né? Que são simplesmente pintadas nesse amarelo escuro, né? Que é o mesmo tom da faixa e da máscara. E aqui embaixo tem 2 furinhos, como um bom Marvel Legends. E é isso. Em termos de pintura, ele ficou muito bom, cara. Agora, escultura é um molde que, pra época, cumpriu a proposta. Mas hoje eu já acho que tá um pouquinho ultrapassado, só que de fato essa escultura da cabeça aqui ficou muito boa. Falando agora aqui de articulação, esse aqui é um corpo extremamente articulado, só que já é uma articulação ultrapassada comparado, por exemplo, com o corpo do novo Homem-Aranha, principalmente relacionado aqui ao peitoral. Vamos dar uma olhada agora aqui de perto na articulação. A cabeça, a gente consegue botar ele para olhar para cima, né? Bastante, né? Completamente para cima. Para baixo ele olha bem também, meio que encosta o queixo ali no peito. Tem como rotacionar aqui para um lado e para o outro. E tem uma inclinação muito de leve para um lado e para o outro, de leve mesmo. Aqui nos braços a gente vai ter a Butterfly Joint já introduzida nesse molde de corpo aqui. O que é bom, amplia bastante o movimento para frente, ó. Isso aqui é realmente muito bom. Para trás ele vai mais ainda, ó. Então isso é algo de se elogiar nesse corpo. Os ombros a gente consegue subir mais ou menos aqui 90 graus. A gente consegue descer o braço. Isso aqui eu achei ruim, que a gente não consegue colar muito junto ao corpo, o braço. Enfim, a gente consegue rotacionar aqui completamente. Tem a rotação na altura do bíceps, uma articulação dupla no cotovelo que dobra completamente, ó. Dobra bastante. E uma rotação aqui na altura do pulso, nessa mão. O meu molde aqui dessa figura, eu acho que veio com algum defeito, que ainda é tipo uma ball joint, eu consigo mexer para cima e para baixo, mas é porque tá ficando com um buraquinho aqui, ó, tá vendo? Um gap. Mas eu acho que é defeito mesmo dessa figura, porque do lado de cá não tem. Já aqui no meio da barriga a gente tem uma articulação que permite inclinar completamente para frente, ó. Para trás ele vai também, é a articulação de clique, né? Tem aqui como rotacionar a cintura para um lado e para o outro. As pernas é um problema seríssimo desse corpo. Ela abre só isso aqui para uma figura até do próprio Homem-Aranha, cara. E aqui também no artista marcial como Punho de Ferro eu acho muito limitado. A gente precisava ter uma abertura maior de perna que não tem. Para frente ele chuta completamente, né? Vai bem para frente. Para trás vai pouca coisa, quase nada. Tem aqui uma rotação na altura da coxa. Uma articulação dupla no joelho que dobra muito. E vamos ter aqui também a articulação no pé que permite colocar completamente para baixo. Para cima vai bastante também. E tem, claro, aqui a inclinação de tornozelo extremamente necessária, né? E muito boa nessa figura também. Falando aqui agora de acessórios, essa figura vem aqui com esses 2 efeitos de fogo, eu achei bem bacana. Tá muito bem feito isso aqui, é tipo uma bola de fogo. As duas são praticamente iguais, né? Muda de repente aqui um detalhe ou outro relacionado à chama. Mas a pintura desse amarelo transparente que vai virando laranja, ó, na ponta. É de um plástico meio mole, né? Então não tem problema de quebrar nem nada disso. E é feito pra gente encaixar aqui no punho dele, né? Para simular como se ele tivesse realmente energizado o punho e dado um golpe com essa energia, esse ki dele aqui, ó. Encaixa perfeitamente aqui, ó, no punho dele. Não fica caindo nem nada, ó. Muito bacana esse efeito que eles incluíram. E um outro acessório que incluíram é um par de punhos sem estar energizado. A gente vem aqui, solta o punho que veio na figura e bota um punho enfaixado, ó. Tem os dois, na verdade. Eu achei bem legal isso, porque você tem a opção de deixar a figura exposta sem ser com essa mão energizada. E esse punho enfaixado é muito bem feito, bem pintado, ó. Parece uma atadura de luta, né? E tá meio suja. Olha como é que ela tá suja, desgastada. As mãos aqui, ó, a pintura ficou muito boa. E diferente dessa mão aqui energizada, que só tinha rotação na altura ali mais ou menos do pulso, aqui a gente vai ter 2 rotações, ó. Uma rotação ali no encaixe, uma outra rotação no pulso mesmo, e a inclinação para cima e para baixo, que a gente não tinha na outra mão. Então, em termos de acessório, ele vem com essas 2 opções. Claro que a gente sempre quer mais opção, né, de acessório, então eu gostaria que estivesse vindo com pelo menos um par de mão aberta para ter uma pose mais dinâmica, né, de luta, e também uma carinha gritando, né, para a gente botar ali dando algum tipo de golpe, também seria legal. Mas de forma geral, são acessórios bem interessantes que incluíram nessa figura. Vamos dar uma olhada agora aqui na altura dessa figura. Esse punho de ferro aqui tem aproximadamente ali 6,3, 6,4 polegadas de altura, que dá mais ou menos 16 centímetros de altura. Ou seja, é uma figura com uma altura boa. Vamos comparar agora com outras figuras. Para iniciar aqui as comparações de altura, eu resolvi trazer o meu Aranha Escarlate, que tem o mesmo corpo, na verdade, do Spider-Pete. Isso aqui é o mesmo corpo aqui do Punho de Ferro. Então eles estão exatamente na mesma altura. E trouxe aqui também o Camaleão, com esse corpo de paletó que foi usado em diversos outros personagens e outras figuras, que fica mais baixo aí que o Punho de Ferro.
Comparando agora aqui com outras duas figuras Marvel Legends, ninguém menos do que o mestre do Kung Fu, Shang-Chi. Vocês podem ver como é que o molde do corpo, né, é muito mais forte, né, muito mais bacana esse corpo do Shang-Chi do que esse corpo do Punho de Ferro, né, para um lutador, então. E aqui também o meu Eric Killmonger. E o Punho de Ferro tá indo mais ou menos na mesma altura, né, que essas figuras, que são figuras medianas aí no universo Marvel Legends. Comparando agora com outros dois personagens que eu acho que iam se amarrar muito e lutar com o Punho de Ferro, ninguém menos do que o meu Ken Masters e o meu Ryu, da linha SH Figuarts. Eles estão um pouquinho mais baixos, também eles estão numa pose meio curvada, mas é mais ou menos aí da mesma altura que esse Punho de Ferro. Vou comparar aqui também com o meu Bruce Lee, da SH Figuarts, né, um outro mestre aí de arte marcial, e o Donatello da NECA com o visual do desenho animado. O Bruce Lee acaba ficando muito baixo aqui nessa comparação com o Punho de Ferro, mas acho que o Donatello até que fica numa escala interessante. E para finalizar aqui as comparações de altura, eu resolvi trazer o meu Capitão América especial 80 anos da Marvel Legends, como é que ele é muito mais forte, mas um pouco mais alto aqui que o Punho de Ferro, né? Ninguém menos do que o meu Ranger vermelho da Hasbro, da linha Power Rangers Lightning Collection, que fica mais ou menos na mesma altura do Punho de Ferro. Pessoal, já vamos chegando aqui à conclusão desse vídeo review do Punho de Ferro Marvel Legends. Cara, a figura é muito bacana. Com certeza, se você é fã do personagem, com o visual dos quadrinhos, né? Se você tá procurando um para sua coleção, vale a pena você ir atrás desse, porque não tem nenhum outro melhor lançado até o presente momento. E esse aqui, salva aí algumas restrições relacionadas ao molde do corpo do Spider-Pizza. Ele com certeza é uma figura muito boa, bem feita, a pintura é legal, tem uns acessórios bacanas também. Então vale a pena se você é fã do personagem, beleza? Eu espero que você tenha curtido esse vídeo, que tenha dado para ver todos os detalhes dessa figura. Se você curtiu, faz um favor, deixa o seu like aí, isso ajuda demais a gente aqui no canal. Se inscreve no canal também se você não for inscrito. E é isso, pessoal, vou deixar vocês aí com umas fotos que eu fiz dessa figura. Até o próximo vídeo. Falou, fui!